começando mais um podcast Cuca Fresca. Esse é o nosso episódio... Como é bom perder a conta, né? Significa que a gente está crescendo, significa que tem um monte. Deve ser o 11º. Que maravilha, adoro perder a conta. Significa que a gente gravou bastante e a coisa está rendendo e tem muita gente gostando. E você, já deu seu like? Já clicou em algum lugar aqui na tela, sininho, compartilhamento, essas coisas todas? Faça isso para a gente poder saber o que você está gostando, se você não está gostando, se precisa melhorar, se precisa diminuir a marcha, acelerar. Tudo isso para fazer um podcast cada vez mais com a sua cara, beleza? Um pouquinho da nossa, um pouquinho da sua, e essa mistura fica tão gostosa na nossa xícara. Aliás, estão devendo xícara, temos que trazer as xícaras do podcast Cuca Fresca. E hoje, um programa todo feito e preparado por elas! Hoje o programa é dedicado ao empoderamento feminino, a gente sentiu necessidade, algumas coisas que aconteceram ao longo da semana, em falar sobre quem são elas, como estão elas dominando e controlando várias partes. Que é isso? É um retorno para mim, Miguel? Você tá me dando retorno? Eu tenho câmera aqui, ó, não preciso de retorno não, cara. Aliás, que estúdio, hein? Kiss Studios, né? Mas, sem delongas, vamos lá, vamos dar boa tarde, bom dia, boa noite às nossas convidadas. E aí, gente, tudo bem? Olha que recheio, que bacana, que mistura gostosa. Como hoje o programa é dedicado ao empoderamento feminino, através das solicitações que tivemos nas nossas redes sociais. Então, eu achei legal trazer algumas das caras femininas da Eucad, que, aliás, diz aí, Karen, quantos por cento a gente tem? 70% de mulher na Eucad, 30% homem? Como é que a gente está hoje dividido lá, sabe dizer? É uma boa pergunta, acho que a gente nunca fez esse cálculo. E aí, Fran? Tem muita mulher, muito homem, né? Mas tem mais mulher do que homem, né? Bem mais mulher, bem mais mulher. A gente pode falar uns 70%. Eu também acho, entre 70% e 80%. O público Mas feminino aí é que eu tô bem dizendo. maior. E as pessoas vêm me perguntar, esse podcast aí, como é que é? Quem é a Eucad? Quem faz a Eucad? Quais são as mulheres, os homens por trás do que acontece na Eucad e por trás do nosso podcast também. Então hoje o programa é totalmente dedicado. Vamos lá, vamos se apresentar, vamos saber quem são essas pessoas aqui nessa mesa. Vamos começar pela Gislaine. Oi, Gislaine. Tem uma babada aqui. Eu vou falar Gislaine. Giz! Quase matei a Fran afogada. Oi, Giz, tudo bem? Tudo bem, tudo Quem é bem. você na fila de embarque? Bom, como você falou, eu sou Gislaine, né? Sou bacharel em Direito, atuo na Eucad como analista de licitação. É um ramo bem diferente, é um ramo que eu gosto muito. E trazendo essa questão do empoderamento, realmente eu acho que a mulher, ela traz essa visão, né, para o mercado de trabalho, realmente. E é isso que a gente está tentando mostrar. Legal, entendi, tudo bem. Isso é que você faz, mas quem é você com a caneca na mão? Quem é a Gislaine com a caneca na mão? Inventei agora. Quem é a Gislaine com a caneca na mão? Nossa, o símbolo é uma caneca, eu gostei dessa, hein? Melhor do que na fila do embarque. Fala aí, produção. Quem é a Gislaine com a caneca na mão? Gente, eu sou uma mulher um tanto quanto complicada de lidar, viu? Muito difícil. Eu me considero uma mulher muito forte, muito guerreira, e eu acho que, ao longo do tempo, eu aprendi que certas coisas que a gente traz, né, como experiência de vida, nos forçam a ter atitudes mais fortes como mulher, né? Porque a gente precisa ter, de certa forma, a gente precisa passar por situações que nos trazem essa experiência melhor de vida. Fora isso, eu sou mãe, né? Meu filho é a coisa mais importante, é o serzinho mais importante da vida para mim. Sou filha também, e eu tenho toda uma cultura assim, familiar, né? Amo minha família, amo estar nesse momento familiar, realmente. E eu acho que ao longo do tempo você vai aprendendo. E Isso, que demais. Isso é a coisa mais legal de se ouvir numa mesa como essa ou qualquer outra, segurando uma caneca na mão. Eu adorei a história da caneca. E pra você que tá pensando, um programa todo dedicado às mulheres, mas tem homem apresentando. Mas ela já apresentou uma live. Ela sabe nos representar quando não precisamos nos preocupar. Ter uma voz falando em prol da Eucad, mundo afora. Ana, tudo bem? Tudo bem. Quem é a Ana com a caneca na mão? Caraca, Ana... Eu tenho certeza, né? É uma pessoa que lida com desafios, né? A Eucad me proporcionou muito isso, né? Além de funcionária, né? Colaboradora, sou mãe, né? O João, de 9 anos, ele é autista. E aí eu já querendo... Não, esse é um programa feliz, lá em cima. Ele foi a minha descoberta muito recente, há 2 anos, né, que eu descobri, e foi mais um desafio, né, que a gente vem lidando. Mas é muito gostoso a gente descobrir e ter o autoconhecimento de conhecer a diferença das pessoas dentro da sociedade, como que a gente deve diferenciar,
né? E isso veio me ajudando muito no meio corporativo também, né? Mas a Ana também é muito brincalhona, a Ana gosta de sorrir o tempo Sua todo. lanterna está ligada? Então, acontece essas coisas também comigo. Mas é alta astral o tempo todo. E é isso. Que Um demais, pouquinho da que Ana. demais. Deixa pra gente chorar no final, a gente vai chorar junto, todo mundo abraçado, todo mundo tem uma história legal pra contar. Fran, fala pra gente, quem é a Fran segurando a caneca? Pegando até uma deixa da Gi, mulher é complicado, né? Qual mulher é fácil? Então, Seres são complicados. Então eu acho que Seres. eu também me considero bem complicada de lidar, mas quando pego o jeito, pego o jeito. Então, eu sou nutricionista, não sou mãe, sou casada junto já há 10 Deixa eu te anos. contar uma história, isso é casamento, tá? Vou te Ainda falar- mais com 10 anos, né, de Eu história. conto ou vocês contam? Isso é casamento, tá? Só pra... A gente se considera casados mesmo, a gente vive a vida de casado. Não tenho filhos, pretendo ter, é meu sonho ter, a gente está programando para um futuro breve termos. Gosto de ficar em casa, meu hobby é ficar em casa, eu adoro não ter nada para fazer, não é nem assistir um filme, não, é ficar em casa sem fazer nada. Esse é o meu hobby. É possível também. É possível, Karen? Fala pra gente. É possível. É difícil, né? Até se a Paty estiver assistindo a gente, espero que esteja, né? Para as coléricas de plantão, que eu acho que todo mundo nessa mesa aqui é colérica. Acho que ninguém passa longe disso. É muito difícil. Vamos fazer um programa só pra explicar o que é esse O tarde que é colérica. esse termo, Beleza. exatamente. E faz total sentido quando vocês Com aprendem. certeza. É só estudar, pesquisem. Quem tiver curiosidade, pesquisa um pouquinho, porque vale a pena e faz total sentido. Eu sou a colérica nata, não tem jeito. Então, ficar em casa sem fazer nada me dá uma certa ansiedade. Então, eu preciso ter alguma coisa para fazer. E como a Fran falou, a Gi também falou, eu acho que só o fato da gente nascer mulher já é um desafio, né? Então, somos sim complicadas. A gente vai falar muito Mas- sobre isso. Desafio, essa é a grande palavra da vez. Mas, Poli, diz você, quem é a Poli segurando a caneca, com a caneca na mão? A Poli segurando a caneca. Eu não sou uma pessoa de muito difícil acesso e muita difícil comunicação. Sou bem tranquila, mas assim como todas, também não tenho muito sossego, não tenho muita tranquilidade. Minha rotina é muito corrida. É filho, é marido, é casa, é cachorro. Então, lidando com uma criança de 4 anos e meio, tá no gás total. Sabemos. Aí, Menos a Fran, mas sabemos. logo você saberá. Logo saberás. E não tenho muita tranquilidade em casa, né? Porque é correria o tempo todo. Fim de semana eu gosto de estar em família, de estar em família. Né? Tenho 4 sobrinhas, 2 gêmeas maravilhosas, lindas, Legal. com 9 meses, que eu amo de paixão. E então assim eu acabo sendo assim bastante família. Eu gosto muito de estar com a minha família, de fazer programa com eles. Gosto de cozinhar. Fim de semana eu me envolvo com fazer bolo, com fazer coisa arada para o meu marido, para o meu filho, para a família em geral, quando vem me visitar. Então, assim, é uma rotina Não, bem como de todos puxada, nós, né? A Bem- rotina de todos nós. mas A gente tenta legal. todo mundo se dividir, né? Entre casa, trabalho. Exato. Esse lance de jornada. Aliás, vamos começar aqui dentro da nossa pauta já. Tem uma coisa que eu mensuro muito dentro da minha casa, que é a tal da minha casa, não, da minha vida, que é a tal da jornada dupla, tripla, quádrupla. O que é para vocês essa fala, esse bordão? É uma verdade, é um desafio, é uma coisa que ficou, ou uma piada engraçada de se trazer? Como é que vocês lidam com essa frase? Jornada dupla, jornada tripla. Isso é que nem a Fran falou assim, por ser mulher já somos complicadas. Vocês acham que existem pessoas que encaram as jornadas ou realmente tem um lance da mulher ter a jornada? Como é que é isso para vocês? Eu acho que não é nem só uma questão de nós mulheres, né? Todo mundo que se propõe a ter um filho, por exemplo, tanto como pai quanto como mãe, tem que saber que vai ter uma jornada dupla, tripla. Quem quer casar, como a Fran colocou, que ela falou que ela é casada, leva a vida de casado também, porque você vai ser esposa, você vai ser mãe. No caso do homem, vai ser marido, ele vai ter que ser o pai. E quando você vai para a empresa, você tem que estar ali 100%. Porque tem uma outra galera, uma outra família que depende de você. Então, o lance eu acho que é exatamente esse. Você está proposto a ter essas várias jornadas, né? A dupla, a tripla. Disposto. Exatamente. Pronto para encarar.
O que você acha, né? Por aí? Então eu tive essa experiência há 6 anos de ter uma jornada sozinha, né? Então, aonde eu tenho que fazer a correria do filho, leva na psicóloga. Sozinha você diz de gestão da casa, de cuidar do filho, não? Você estava com ele, né? Isso, eu estava com ele, mas gestão de cuidar de todo um processo. Então, fazer compra, pagar as contas, e levar o filho para a psicóloga, levar para a escola, fazer todo um processo e ainda vir para a empresa, ter um trabalho. Então, se torna assim, você tem que vestir uma capa, então você sai de casa, você veste a capa de, olha, eu vou para o Eucard, estou indo, vou trabalhar, depois de lá você sai, veste a capa de mãe e vai e faz todas as rotinas de mãe, depois você faz a parte de mulher, que é a parte que a gente tem que se cuidar, ir pra academia, fazer a unha, arrumar cabelo, então tem todos o processo, né, e acaba que você vai lidando, no começo é um pouco, você se acha pesado, e depois você vai indo e fala, cara, a gente vai conseguindo e a gente vai lidando muito bem com isso. Mas é desafiador, né? É desafiador porque você chega lá, a sociedade, ela impõe muito isso, às vezes, né? De tipo, cara, como que você dá conta de tudo? E às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue. Um passo antes, Fran, antes de chegar no filho, antes de chegar nessa estrutura, como é pra você essa jornada? Como que a gente fala? A gente tá aqui só nós dois falando de jornada. Por onde essa conversa passaria pra você? Como você traria essa conversa pra mesa? Então, porque antes de tudo, né, por planejar ter um filho, eu tenho que planejar toda uma estrutura agora, né? Então, a gente se planeja em casa. Antes de tudo, a gente trabalhou para ter uma casa. Então, agora que a gente tem uma casa, a gente fica um pouco mais tranquilo. Já temos um carro, temos a moto que, né, leva e traz a gente, empregos bons, tanto eu quanto ele. Então, a gente tentou se estabilizar. Eu me estabilizei, eu me fiz mulher trabalhando, estudando bastante, conhecendo os meus limites e me desafiando também, que foi assim que eu é onde eu estou agora, foi graças a isso. E é isso que me fez ser quem eu sou hoje. E claro que tem muito para evoluir, muito para crescer, e isso eu vejo. Cada vez que eu converso com vocês, é um exemplo. Quando eu sento e converso com a minha mãe, é um outro exemplo de mulher que me fez chegar onde eu estou agora. Então, eu acho que é isso. É um processo de autoconhecimento e que a gente vai agregando de cada uma. Legal. Hoje você tem uma experiência também como advogada, né? Você, na Eucard, você cuida das estações junto com a Poli, mas você tem uma experiência de advogada. Como é que é essa briga, né? Ou se você não considera uma briga, porque você faz vara familiar também, né? Sim. Como é que você vê como mulher esse posicionamento que passa por leis em determinado momento, que passa por ética e moral em determinado momento? Como é que é para você esse lance do que nós estamos falando aqui? Então, analisando, olhando, né, para esse critério mais jurídico e para quem vem dessa área de família, realmente a família é o objetivo comum, né? Então, a nossa Constituição traz essa segurança, né, para a família, para a criança, para os pais, enfim. Olhando hoje em algumas situações em que a gente presencia essas ações familiares, a gente percebe que tanto a responsabilidade, o poder familiar, ele é dividido entre o pai e a mãe, né? Entre os familiares em si. Então, às vezes, a mãe se cobra muito, né? Porque eu preciso fazer, porque se eu não fizer, o pai não vai fazer. E talvez nós, mulheres, precisamos olhar com esse olhar mais clínico de que o pai também pode fazer, de que o pai também tem essa capacidade de fazer, mas a gente precisa abrir o espaço para isso. E eu percebo que muitas mulheres têm essa dificuldade de abrir o espaço, porque quando a gente ganha um filho, a gente tem aquela sensação totalmente diferente. Você acaba se transformando em uma outra pessoa. E a gente não dá esse espaço, talvez, para o pai, talvez para a pessoa que está, né, do nosso lado. Trazendo isso para o meu pessoal, eu sou casada, né? Mas o pai do meu filho, nós acabamos se separando do primeiro relacionamento e eu me casei novamente. Eu vejo a estrutura que eu montei para o meu filho, a forma com que eu fiz, né, com que ele se adaptasse a uma nova família, a uma pessoa que estava agregando na nossa família, que era somente eu e ele, foi muito diferente. Isso é muito bacana, porque a pessoa, quando ela entra na tua vida, ela precisa entender que existem, né, que tem uma criança, enfim. Então, é toda uma estrutura que você precisa montar, que você mexe com a cabeça de uma criança, né? Quando você coloca uma pessoa que você, não que vai tomar o lugar do pai de maneira nenhuma, mas assim, que tem um convívio, né?
Então, assim, pela minha experiência, o meu marido, ele realmente faz esse papel de agregar tudo na vida do meu filho, Legal. né? Então, assim, ele participa comigo das rotinas, ele tem esse interesse, sabe? Então, ele busca isso, tanto eu quanto ele, porque ele também tem filhos de outro casamento, então a gente traz isso para a rotina das crianças, isso é muito bacana. Legal. Ô, Fran, deixa eu te perguntar uma coisa, vou voltar para a Fran aqui, mas, pô, se você quiser entrar, acho que também é legal. Vocês têm experiências fora, né? E agora vocês estão dentro da Eucard até atuando em coisas parecidas do que vocês faziam. Ô, Fran, você vem de uma área onde ela tem esse estereótipo, né, da nutricionista, né? O nutricionista talvez seja, você pode falar até da própria teu banco de faculdade, você olhava em volta quantos homens tinham, né? E de repente você cai para dentro de uma empresa onde essa coisa do A e do O, ele teoricamente ele não existe dentro da Eucard como ela é hoje, porque a gente vê pessoas em todos a gente não tem tanto o degrau, né, de hierárquico, ele é diferente lá as questões, mas a gente vê pessoas independente do gênero, em todas as ações e atuações. Como é que você vê hoje, e Karen também está envolvida nessa parte de contratação, como é que vocês veem hoje a posição da mulher na disputa pelas vagas, na disputa pelo espaço, quão longe a gente está? Vamos lá, eu vou tentar organizar minha pergunta, porque são várias dúvidas numa só, né? Primeiro, qual é a busca por mulheres? As mulheres estão se colocando, né, para as vagas que a gente oferece. E se vocês acham que ainda existe um cenário de diferença, não só falando da nossa empresa, mas de qualquer outra empresa, mas existe a diferença de tratamento, a diferença em olhar se é uma mulher, se é um homem. Como é que está isso para vocês no projeto, no quesito contratação? As pessoas que estão aparecendo para serem contratadas. Em questão de contratação para nós, pelo menos, também é muito mais mulher que buscam as vagas. Muito mais mulher que se inscreve, que busca, que até perguntam por fora, né, se estão contratando e tudo mais. Eu vejo que a contratação ainda assim é mais de mulher. Hoje mesmo a gente contratou duas mulheres. Só hoje entrou 2. Legal. E até voltando para mim, quando eu entrei e depois pensando, se fosse um homem que tivesse entrado no meu lugar, fiquei imaginando como ele estaria aqui dentro, o que ele estaria fazendo, se a forma de tratamento seria igual. E realmente não vejo diferença. Né? Se passa um menino por nós, se passa uma mulher, o que seja, não vejo diferença lá dentro. E não senti também, em momento nenhum, desde a minha contratação, desde a minha entrada na Eucard, nenhuma diferença, nenhuma distinção, nem pela minha cor, nem pelo meu cabelo, pelo contrário, pela vestimenta, nada. O cabelo arrancou elogios, inclusive, Sim. na entrevista, lembra? Ô, Karen, lá fora, você que tem uma passagem por várias empresas, Poli também passou por várias empresas, concurso, inclusive, né, Poli? Como é que vocês veem lá fora? Vocês acham que existe ainda, precisa estar sempre em alerta, esse apontamento de diferença, de indiferença? Qual a opinião de vocês nesse sentido? Infelizmente, sim. Porque eu tenho, mesmo dentro da Eucard, né? Dentro da Eucard isso não acontece. Mas eu tenho muito contato externo com o pessoal de bancos, alguns fornecedores. E a gente ainda sente, em pleno 2022, que dependendo de com quem você vai falar, a pessoa, ela te coloca em xeque. Ela quer uma validação de uma figura masculina, né? Tem que ter aquela última palavra. Então, o nosso CEO, ele tem a mente muito aberta quanto a isso, e o Jaime nunca escondeu de ninguém, né? Que ele gosta do trabalho das mulheres dentro da Eucard. Por várias questões, não que os homens não tenham, mas questão de organização, de foco e tal. E o nosso público, ele é majoritariamente feminino. Então, ele entende muito bem e ele compra a nossa briga, vamos colocar assim. Então, o Jaime, ele acaba se isentando de dar essa última palavra, justamente para não estar conivente com as pessoas que pensam dessa forma. É muito importante isso, né? A gente percebe que existem lideranças no nosso grupo, né? A gente tem nas assembleias com os sponsors, né? Que a gente chama de sponsors, os sócios, a gente tem cadeiras iguais e vozes iguais, né? Aí, conforme a gente vai olhando para dentro das hierarquias, vozes iguais. Pô, e você? Você vem do setor público, né? Como é que é esse olhar lá? Como é que num concurso é possível se identificar uma valorização para o homem ou para a mulher? Tem isso? Como é que é a tua percepção nesse sentido? No sentido, quando envolve concurso, não fica muito... evidente? Não é muito evidente essa questão. Agora, quando se trata de cargo de confiança, aí você percebe nitidamente o quanto
o sexo masculino predomina. Uhum. Né? Muitas vezes, talvez pela insegurança de alguns governantes, de achar que, de repente, a mulher não tem, né, não tem As habilidades necessárias para essa função. Vamos colocar ela como outro cargo aqui, não um cargo de chefia, porque acho que não dá conta do recado, entendeu? Uhum. Então, assim, olhando por esse lado, eu fiquei durante 12 anos à frente do departamento de licitações do município em que eu trabalhava. Lidei com tive muitos casos, assim, das pessoas, assim, às vezes te olharem e falarem, nossa, mas será que tem certeza que está falando, né? Uhum. Talvez se fosse um homem que estivesse ali, e eu presenciei durante um tempo que tinha um homem como pregoeiro, Uhum. que o respeito que as pessoas tinham por ele era muito maior. Deixa eu perguntar Muito uma coisa maior. pra você. Vou pegar esse teu gancho. Eu já senti isso no quesito óculos, barba, corte de cabelo, roupa. Uhum. Jamais estou fazendo um comparativo do que eu senti para o que uma pessoa diferente de mim, uma mulher, ou até mesmo que nem a Fran falou aqui, a pessoa negra sente em determinados momentos de pré-julgamento ou preconceito propriamente dito. Vocês acham que é cultural, amarrado isso na nossa sociedade machista e patriarcal? Ou, de repente, não, foi uma questão do momento? É claro isso? Fica claro para vocês essa situação? Em algumas situações, sim. Em algumas situações fica claro. Eu percebo, assim, que Não é existem postura, ainda não, se tivesse com outra roupa, se tivesse com outro óculos, se tivesse com outra barba, barba não daria. Mas com outra postura, não. Por que eu estou dizendo isso? Eu ouvi numa roda de amigos há um tempo atrás uma discussão a respeito do termo feminicídio, né? É homicídio igual, seja homem ou mulher, eu não quero entrar nesse critério de valor, mas... E eu falei, putz, cara, na minha concepção, tem uma diferença gritante, né? O assassinato por simples fato dela ser uma mulher. E eu acho que tá certo, tem que ter... Mas, enfim, não quero trazer para a mesa se eu tô certo, se eu tô errado. Mas eu percebi que existe uma confusão no sentido... Por isso que eu te perguntei, será que se eu não tivesse com uma outra roupa, será que se eu não tivesse com outro penteado, será que não seria tratada diferente? Ou eu fui tratada diferente porque eu era mulher? Vocês já vivenciaram isso em algum momento? Na vida? Em alguns casos, sim. Né? O fato de estar mais à vontade, com alguma roupa mais à vontade, não estar tão arrumada, isso também vai nivelar um pouco do tipo do tratamento que você tá sofrendo. Eu acho que isso até é para homem também, né? Se chegar com a barba mal feita, cabelo despenteado, então isso é motivo também para não ser tão levado a sério. Tem alguns casos, o próprio... Assim, é contra a mulher, o fato dela ser mulher, mas às vezes é um fato dela também se impor da forma que ela se impõe. Acredito nisso também. E vocês levantam alguma bandeira ou simplesmente acompanham o movimento, ou os movimentos? Alguma de vocês é engajada, segue alguma página, comenta em algum perfil, vai em alguma reunião? Vocês se posicionam nesse sentido ou só percebem o movimento? Acho que eu posso falar por mim, a gente estava até comentando isso no carro. A gente segue, né, a gente acompanha, mas eu não comento, não me envolvo, não participo de nenhum tipo de reunião. E até uma brincadeira que eu faço às vezes, né? Eu não luto pelo feminismo, pela igualdade. Eu luto pelo meu direito de fazer exatamente o que eu quero. Não é pela igualdade de, vamos dividir a conta, ou vamos ter salários iguais ou não, ou onde eu posso trabalhar ou onde eu não posso. Mas é onde eu quero estar, não aonde a sociedade quer que eu esteja. Legal. Essa frase é muito forte, meu. Eu já me senti assim em alguns momentos, cada um com seus fantasmas, né? A gente tem algumas amarras sociais que envolvem, mas eu tenho um trabalho de ressignificação muito grande já há alguns anos. Vou dar um exemplo, a gente estava falando de filhos, né? Meu filho tinha acho que 2 anos e eu e minha esposa, a gente estava indo na casa de um camarada meu, de um amigo da família, e pegando o carro, demos uma volta na quadra para ir em direção à casa da pessoa, e um carro na minha frente foi para lá e para cá, e eu freiei, não estava rápido, né, até porque o sinal estava fechado, freiei, desviei uma vez, desviei outra e fui pro lado. Aí eu e minha esposa, a gente estava olhando, na hora que emparelhamos, porque o sinal estava fechado, era uma mulher dirigindo, a gente falou ao mesmo tempo, tanto eu quanto ela, sem combinar, tinha que ser mulher.
Aí a gente falou, na hora que a gente falou, a gente se olhou. A gente se olhou, a gente falou, não, né? Ela falou, não. A gente não quer esse futuro para ele. Então a gente combinou naquele dia de nunca mais fortalecer comentários que não, já deixou de ser piada há muito tempo, né? Virou como é que fala? É quase que uma coisa natural, né? Falar isso. É cultural a gente achar que é normal, que é só uma piada, mas não. Eu tô fortalecendo um problema social. E aí a gente se olhou e falou, não vamos fazer isso com ele, né? Não, ele tem que ser melhor que a gente, né? Ele tem que ser melhor que a gente. Então a gente combinou naquele momento e a gente nunca mais fez estrutural. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, preconceito estrutural. E aí a gente combinou e nunca mais a gente fez nenhum tipo de piada que possa tornar o nosso filho pior do que a gente é. A gente quer sempre que ele seja melhor. E como é que é para vocês, mães, nessa sucessão da educação? Como é que você tange, como é que você mede o que falar, o que agir, como agir? Vocês todas têm filhos homens, né? Menos a Fran, vocês têm filhos homens. Então, assim, tá na mão de vocês essa eternizar esse conceito. Como é que é isso para vocês? Como é que você, Ana, já deu uma risada aí. Como é que você se policia? Como é que você lida para o João ser cada vez melhor? Não levar esse preconceito estrutural adiante? Na verdade, assim, é uma luta constante, né? Porque, justamente, recentemente a gente teve um fato, assim, até de um posicionamento racista, onde meu filho olhou e falou assim, nossa, mãe, isso foi pesado. E aí eu falei, tá, mas aconteceu um comentário racista. Ele falou, eu sabia, mãe, mas eu não sabia como me posicionar. Mas ele entendeu já o que a sociedade lá fora, as pessoas estão fazendo e como ele quer ser melhor. Então, ele já sabe que, olha, em mulher não se bate, em mulher se dá carinho, se dá atenção, se dá amor. Então, ele vem com todo o cuidado. E até ontem, eu até fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, olha, filha, isso eu não aceito menos do que isso que você seja para sua esposa, para sua namorada, né? Que você seja um cavalheiro, né? Que você faça, como a Giz falou, que a gente tem que separar muito bem o papel do homem e da mulher. Né? Quando a gente diz, quando eu tive que ir para a correria, mas eu sempre soube que o papel do homem, ele vai ter que fazer, né? E o meu filho, ele tem que assumir isso, de fazer ser responsável, de não, porque a mulher ganha mais, ela ganhou o espaço dela, eu também não faço mais nada. Não, cada um tem o seu espaço, né? Então, para que ele tenha essa visão, então, consequentemente, eu sou um espelho, porque ele vivencia muito mais comigo do que com o pai dele. Então, esses tipos de comportamento bondoso, cuidadoso, que ele deve olhar lá na frente para que ele possa seguir. É isso, Giz? É basicamente isso, Ana. Eu tenho... eu sempre trato com o Felipe, eu até brinco com ele, né? Mas não é, assim, é uma brincadeira, mas muito séria. Que eu sempre digo para ele que sobre essa questão realmente dele ser uma pessoa melhor, dele entender um lado do outro. E se ele errar, tá tudo bem, né? Porque ele não precisa ser perfeito, né? Porque ninguém é perfeito. Então eu falo para ele, filho, tá tudo bem se você errar. E a forma como que eu trato com ele quando existe alguma divergência, ou quando ele não entende alguma coisa, ou até quando ele me desobedece de alguma coisa, né? Porque ele tá naquela fase de adolescência, então para ele é tudo novo. E tudo ele acha que, mas será que eu posso isso? Então, eu sempre digo para ele que obediência tem que ser imediata, absoluta e tem que ser com alegria. Então, toda vez que ele precisa fazer algo para mim, ele já vai com isso na cabecinha, de que ele precisa realmente fazer, que ele tem uma limitação e que se algum momento ele errar, eu vou estar ali para ajudar, né? Então, ele vai com alegria, realmente, quando ele não quer fazer alguma coisa. Ele coloca um sorriso no rosto e ele fala... Tá, mãe, eu vou fazer. Eu falei, e o sorriso, filho? Meu Deus. Mas por que eu trago isso pra ele? Porque eu me preocupo como o meu filho vai crescer e o que ele vai ser para a pessoa que vai estar do lado dele. Então, eu acho que, assim, a minha maior preocupação é que o Felipe realmente seja um ser humano que consiga entender a dor do outro, que consiga se colocar no lugar do outro. Uhum. E eu vejo que eu, assim, como todo mundo fala, acho que tem até um ditado que fala, se eu tô sendo chata o suficiente, então é que eu sou uma boa mãe. Então, eu realmente cobro, né? Mas eu trago com muito amor para ele isso, porque eu preciso que ele seja uma pessoa melhor do que eu sou, do que o pai dele é. Né? Nós precisamos, o mundo precisa disso. E entender, né, que realmente os nossos filhos, eles são a geração do futuro. Então, a gente precisa trazer isso para eles. E vocês, a gente estava falando sobre bandeira, né, cara, sobre se posicionar e tal.
vocês têm algumas pessoas que vocês conhecem a história e que vocês acham legal, às vezes fala, putz, lembra daquela história, daquela mulher, daquela pessoa, como os filmes que a gente recomenda toda sexta-feira dentro da empresa, que trazem histórias, né, de exemplo, ou presidentes como a CEO do Nubank, por exemplo, que é uma mulher que comete falhas, é humana, mas está lá se posicionando. A história da Serena Williams, que virou filme, né? Na verdade, o filme é sobre o pai dela. Vocês têm histórias assim que vocês acham legal, que vocês já viram? Ou vocês se baseiam em alguém dentro de casa? Como a Fran falou, tem coisas que minha mãe me traz e é nela que eu busco. Como é que é para vocês ter os seus... Não vou dizer ídolas, né? Mas não sei se existe ídolo no feminino. Mandei um ídolo aqui, não estou sabendo. Mas é que ficou sério, né? O programa, a gente costuma fazer piada, errar, falar e vamos embora, e de repente eu fiquei um pouco sério. Mas vocês têm algumas mulheres que vocês se espelham, que vocês gostariam de sempre manter, ainda mais para falar pro filho, olha, pensa naquela pessoa. Tem isso no manual de vocês? Eu acho que é mais o real do que o mais o que está próximo, né? Uhum. Eu, pelo menos, procuro me espelhar em quem está mais próximo. Minha mãe, com certeza. Tem algumas amigas também que eu admiro, assim, que são batalhadoras, que são... Eu me espelho, assim, mais no dia a dia, na realidade do dia a dia, do que em alguma ficção, alguma história que não esteja tão próxima. Que às vezes quando é uma história de alguém que você ouve falar, às vezes você escuta outros lados que você leva, né? Você leva meio que às vezes não dá tanta importância, ou senão é muito glorificado. E, né, a nossa mãe lutou tanto, né? Sim. A minha mãe mesmo, ela como a maioria assim trabalhava no sítio, na fazenda, então era daquelas que levava a mochilinha, andava quilômetros, passava por rio e tudo mais, Sim. né? Então, e ela hoje é formada, ela é pedagoga, ela é concursada, então ela teve 3 meninas, e isso com o meu pai incentivando, o que às vezes não é a realidade de muitas mulheres, né? Então meu pai falava, não, vai estudar, não, vai trabalhar, vai fazer o que você quer. Então, isso também é uma coisa que ela trouxe pra mim, tipo, não pare de estudar. O sonho dela era que eu fosse concursada. Então eu fui por 3 anos e caí fora. Então, o sonho dela eu realizei, mas agora... Tá legal? Tá bacana pra você? Posso ir atrás do meu? Agora vai lá, filha! Né? Exato. Então, é isso. Você sabe que a história da minha mãe é muito parecida. Minha mãe, ela queria fazer... Ela fez magistério e tal, e o magistério acabou, virou normal superior numa época X. E ela queria fazer uma faculdade e não tinha, aqui em Toledo na época, né? Cidade aqui do lado, não tinha. E ela não tinha como sair de Toledo para estudar, porque ela já estava com 3 filhos e tudo mais. Aí o que ela fez? Ela criou o primeiro curso de EAD do Paraná, que foi uma extensão da UTF, da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dentro de Toledo. Ela falou, já que eu não posso ir lá me formar, ela trouxe, né, para dentro de Toledo, um monte de mulheres se inscreveram, então a turma dela acho que tinha uns 50 ou 30, um negócio assim, de mulheres. E ela trouxe, fez o negócio acontecer, gerou renda e monetizou isso para a escola que ela era diretora, e ela se formou na faculdade que ela queria, sabe? Ela quer saber, não posso ir lá? Então vou trazer aqui. E a bichinha era retada. Mas exatamente, quando eu tento trazer para o Benjamin um espelho, eu trago a minha mãe também. É uma história muito legal da gente ter perto. É legal esse papo, né? Putz, se você puder esticar o braço e alcançar, é muito mais fácil da outra pessoa tangibilizar o sucesso de alguém que passou por um perrengue. A Ana aqui é um exemplo de história de mulher que eu conto. Quando as pessoas me perguntam, você tem na mente alguém aí de vitoriosa e tal? Por isso que eu falei, vamos chegar no final. A Ana é um exemplo que eu dou. Por que não as outras 5? Porque eu conheci ela primeiro, então entrem na fila. Mas ela é uma pessoa que eu sempre cito como história de mulher que batalha e que se renova. Essa é a grande sacada, né? A renovação. Acho que o brasileiro tem isso. E a mulher brasileira acho que tem isso mais ainda, né? Se a gente tivesse a mesa de som aqui para eu controlar as trilhas sonoras, agora a gente tem que tocar aquela mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou minha vez, vou cantar. Eu não posso cantar porque minha voz não ajuda, mas mulher brasileira em primeiro lugar. Eu acho que essa pauta ela é muito presente para todos nós, todas nós. Por quê? Porque a gente está no meio de uma caminhada, né? Eu acho que eu sou o mais velho da mesa, então eu posso dizer, todos estamos no meio... Que deselegância, eu não vou pedir a idade de vocês. Quantos verões e primavera se passam nessa mesa?
Mas a gente está no meio de uma caminhada, né? Ou alguém se considera no final ou no começo? Não, né? sempre Nós estamos aprendendo. só A começando. Fran é né? novinha, a Fran é novinha, a Fran é tudo bem, né? Nós estamos só começando, né? Não, eu tô só começando. Ah, é? Então Sério, ninguém é no limite. meio. Tem Então eu muita também. água para passar debaixo da Beleza. ponte ainda. Eu concordo que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, mas eu acho que sem o passado, sem o que já passou, a gente não seria quem a gente é hoje. Verdade. Então eu acho que eu tô no Exato. meio do caminho. Caralho, cai aí. Nossa Cara, De vez em quando rola. Isso é E, minha parte. assim, e o passado, né, trazer o que o Alexandre falou, que eu já contei pra ele várias coisas, assim, e fiquei até, assim, é tão bom escutar e ter esse momentinho pra você escutar a experiência de cada uma, né, a Karen também, a gente já conversa bastante. Mas, assim, vivenciar o passado é onde faz a gente escalar os novos desafios e a gente escolher onde a gente quer estar, Exato. né? Porque lá atrás nos colocaram e nós aceitamos. E aí, no decorrer desse tempo, nós estamos escolhendo onde nós queremos estar e nós estamos conquistando, né? Chega algumas pessoas e vão parar no meio do caminho, porque para elas está tudo bem. Outras vão escalar, querendo sentar em outras cadeiras. E eu espero que até lá o mundo esteja muito mais aberto para que mais mulheres estejam em posicionamentos, em posições que elas escolham estar lá, né? Então, passar o passado, ele nos vivencia e nos fortalece a isso. É, né? quem estuda a sua história consegue prever o seu futuro, né? É muito bom isso daí. Viver o processo, respeitar o processo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, vou pular uma etapa. Não, cara, respeita. Passa por aquilo. É doloroso, mas vai ser preciso e vai te fortalecer e vai te fazer uma grande mulher, um grande homem, enfim. Isso é Entender pra que todas tudo tem o as seu áreas, né? tempo. Tudo tem seu Tudo tempo. tem o seu tempo. E é muito e é bom falar disso. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, é que, assim, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer. A gente precisa fazer aquilo que é necessário. necessário. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu processo. E tá tudo bem. Porque nós somos seres humanos, nós vamos falhar e tá tudo bem. A gente não precisa ser perfeito, né? É isso que eu sempre trago comigo. Todos os dias eu levanto e eu repito essa frase pra mim. Tá tudo certo, né? Porque eu acho que o sentido é realmente isso. A gente cada uma passou na sua individualidade por situações que só a gente sabe que passou, que precisou sofrer, mas que a gente sabe que vai melhorar. Todo dia melhora, né? Então, a gente sabe onde quer chegar. E o que eu também sempre digo que a gente não pode aceitar tudo de todo mundo. A gente tem que aceitar aquilo que a gente quer mesmo, né? A gente sabe onde vai chegar e a nossa capacidade. Acho que cada um na sua individualidade. Isso é o que vale para nós, né? Sensacional, cara. Eu... Quer falar? Não. Né? E pensando assim, qual é o legado que nós vamos deixar, né? Será que amanhã ou depois nós seremos essas pessoas que eles vão olhar e falar, cara, eu espelhei na Fran, eu me espelho na Gi, na Poli, na Karen. Será que que futuro que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo até aqui? Nós temos que se orgulhar disso o tempo todo. Pô, demais. Essa é uma fala perfeita. Um dos impulsionadores desse episódio, essa semana retrasada, semana passada, eu maratonei Bom Dia Verônica. Não sei se vocês conhecem esse seriado. Sim. Até fiquei de recomendar na Netflix o Bom Dia Verônica, da nossa live lá interna. Porque ele fala muito disso, né? Ele, lógico, se eu não me engano, é um romance, não é um romance no sentido de ser uma literatura, não é uma história verídica, não é um fato, não é baseado em alguns fatos, né? E é sensacional essa luta, entendeu? Essa bandeira, essa intenção, melhor dizendo, sem luta, sem bandeira, essa intenção que a gente precisa transformar em luta diária, em modus operandi, sabe? Eu não ensino o Benjamin que ele deve mulher isso ou mulher aquilo. Eu ensino o Benjamin que ele tem que ser bom, ele tem que ser legal, ele tem que ser um cara bacana. Se ele chegar em casa e ele tiver vergonha do que ele fez, significa que ele está fazendo errado. E se ele chegar em casa e não tiver vergonha e tiver feito algo errado, ele vai tomar um pau. Não, brincadeira, sacanagem. Ele tem que ser melhor, entendeu? Eu tentei ensinar, quando ele fez 3 anos, eu sentei um dia com ele, eu conto histórias para ele à noite antes de dormir, eu mando e-mails para ele, né? Eu fico mandando e-mails para ele, para quando ele tiver suas idades mais avançadas, ele poder ler o que aconteceu quando ele era pequenininho. E eu escrevi para ele sobre isso, falei, filho, você tem que ser melhor. E você vai definir qual é o seu melhor. E eu não estou exigindo aquele pai que fica gritando na beirada do campo, faz o gol, faz o gol. Não é isso. Você tem que ser melhor do que eu, você tem que ser melhor pro que o mundo precisa, você tem que ser melhor sobre aquela reportagem que você viu, você tem que ser melhor sobre os comentários dos seus amiguinhos na escola, você tem que ser melhor, você tem que ser um cara legal, você tem que ser bacana, você tem que respeitar. Porque ética e moral é difícil a gente ensinar
com base no que a gente tem de bagagem, porque isso estou falando, fazendo meia-culpa, porque assim, esse tempo atrás, a política, essa briga política, essa dicotomia política trouxe muito isso à tona, né? De que, você não usa máscara, então você vota nele. Você defende o feminismo, então você vota naquele outro. Você... Tá muito assim, né? E eu percebo que, nesse meio tempo, a gente tem que passar uma educação, a gente tem que passar um legado, a gente tem que deixar um histórico. O nosso histórico são os nossos filhos. Então, o que eu tento fazer com ele é isso, cara. Tenta entender o que é ser melhor do que tudo que está acontecendo e vai nessa. Vai procurar algo assim. Né? Eu não gosto muito de quando a gente está numa roda de conversas. Eu estava falando sobre ética e moral. Esse tempo atrás, um amigo meu virou para mim e falou assim, não, porque o meu filho, ele vai isso, porque assim assado. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, é completamente contrário do que eu acredito. Só que na moral dele, na ética dele, ele está correto. Então, ética e moral é muito difícil a gente ensinar. É muito difícil a gente estar com a ética e a moral no bolso e falar, tá aqui o manualzinho de regras. Uhum. Eu vou ler para você agora no versículo 3. Artigo 3. Não sei o que lá, 15, de moral e ética. Não tem isso, né? É difícil moral e ética. O que é moral para você? O que é ética para você? Eu ouvi uma coisa ontem, que não é... Os nossos filhos, eles não escutam com os ouvidos, né? É com os olhos. Uhum. É o que você faz, ele vai repetir. Isso aí. E aí você falando do Benjamin, do que é certo e o que é errado... Eu tenho um Felipe em casa também, adolescente também, igual a Gi. E semana passada ele me surpreendeu com uma pergunta que eu fiquei sem resposta, porque ele tem dessas, né? Ele falou, mãe, se eu bater num menino que tá mexendo com as meninas, ele usou o termo passando a mão nas meninas no colégio, você vai brigar comigo? E aí eu respondo o quê? Caramba. Porque o motivo é nobre, é justo. Porque mas é algo que a gente... Mas se aí eu vou criar um outro problema... Aí no dia seguinte ele aparece com um pedaço de pau cheio de sangue e falou, mas você falou que ele podia naquele sentido. Não, é super difícil. Eu falei que não podia, hoje eu orientei e tal, mas ele me disse que sim, ele foi falar com o menino. Não aconteceu nada demais, mas eu tive que dar um panorama geral do que poderia ter acontecido, né? Porque são pessoas, a gente não conhece, você não convive próximo de todo mundo. E até quem é próximo tem muitos detalhes. Então eu tentei orientar da melhor forma, mas confesso que a minha vontade era falar, vai lá. Vai lá, senta a mão. Educa esse menino. Cara, que sensação, que situação. Nossa, sim. Perfeito. É bom pra gente ficar pensando. O que você faria nessa situação, né? Essa semana meu filho falou pra mim, pai, tem a minha esposa falou, o Benjamin foi convidado para o aniversário do amiguinho, 4 anos. E ele pensou em levar uma camiseta do time do amiguinho, de futebol, né? Eu falei, filho, que legal. Qual é a camiseta do amiguinho? Qual é o time do amiguinho? Ele falou, Grêmio. Aí eu, Sou corintiano, né, cara? Aí eu falei, pensei, o que eu falo pra ele, né? Tem que incentivar, tem que... Puta gesto bonito, né? Falei, beleza, filho, vai lá e pega uma que tá escrito Lua nas costas, que foi o puta cara ruim que o Corinthians comprou do Grêmio, tá ligado? Dá uma camiseta do Lua pra ele. Brincadeiras à parte, são situações que a gente estampa um buraco, aparece outro, né? A gente tá sempre equilibrando pratos. Bom. Mas tudo isso muito se fala em não julgar, né? Não julgue o próximo, não julgue. Mas é o julgamento do próximo que a gente faz tomar as nossas consciências, ter a nossa percepção de certo e errado. Não que você vai julgar dando de dedo na pessoa, mas você observa aquela ação, aquela reação ao que está acontecendo e fala, isso não serve para mim, isso eu não quero fazer, isso eu não quero para o meu filho, isso eu não quero que repita. Então, eu acho que tem sim que julgar, mas você guarda para você e toma aquilo como uma ação para você, uma decisão, né? Para ter uma percepção. Fazer um filtro, né? Porque exato. é como eu falei, tem coisas que vão fazer sentido para você, mas podem não fazer sentido para o outro, né? E a gente não pode ficar em cima do muro para sempre. Também tem essa, né? Esses dias atrás, tem um amigo meu que é um grande empresário, mas mais velho, e ele falou assim para mim, ele montou uma mensagem de Dia das... Lembrei. O Boticário fez uma campanha de Dia dos Pais, foi exatamente há um ano atrás, um Dia dos Pais, acho que foi o Boticário, com a filha da Gretchen, a Tammy Gretchen, né? Que tem outro nome agora, tal, com o Tammy e tal. Fez uma campanha usando esse personagem, né? Essa pessoa para fazer essa campanha. E eu como marketing e como pessoa que gosto, né, de estar de um certo lado da mesa, eu gostei. E eu comentando com ele, ele falou, eu não gostei. Eu falei, por quê? Né? Pensando na minha cabeça, lá vem o preconceito, né? Não gostou e tal, porque não é um homem de verdade. Ele falou, não, eu não gostei, não tem nada a ver com a situação em si que está em volta. Eu acho que pai é mais do que homem ou mulher. Pai tem outras coisas.
puta, aquilo foi lá no meu estômago e me fez pensar. Porque o julgamento dele, na minha cabeça, falou, lá vai vir um comentário preconceituoso. Ele não fez um comentário preconceituoso. Não. Ele falou assim, tem coisas dentro do termo, tem coisas em ser pai que vai além de ser um homem ou mulher. Porque a gente, nos Dia dos Pais, a gente dá parabéns também para aquela mulher que é mulher, pai e mãe, né? E no Dia das Mães, para aquele pai que é pai e mãe. E naquele caso, ele falou, tem coisas a mais, maiores do que homem e mulher, em ser pai. Então eu não concordei com essa campanha. Puta, polêmica pra caramba. Pode ser até um tema de um próximo podcast só falar desse comercial, porque dá aqui 1h30 de programa. Mas eu achei legal, eu acho que tem tudo a ver com o que a Fran tá dizendo. Cara, você pode julgar, mas trabalha isso dentro de você. Pra onde vai esse julgamento? Qual é o caminho que você vai seguir com base no que você sentiu? Porque tem sentimento, tem raciocínio, tem coisa que você não pensa, tem coisa que você só fala, né? Tem coisa que você só reage. Mas beleza, isso é papo para outro programa. Mensagem final, alguém quer deixar uma mensagem final? Não? Cri, 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 cri. Vamos lá. Então, eu acho que vamos repetir, mas eu acredito que as mulheres lutem para onde elas querem estar e aonde elas desejam estar, que o espaço delas está aí, só correr atrás que elas vão conseguir. Bater na porta, né? Bater na porta. Como todo mundo. Cara, não adianta. Sentou na cadeirinha, ficou esperando, não adianta que não cai do céu. Tem oportunidade, né? Tem que agarrar. Cavalo arriado... Só passa uma vez. Só uma vez da porta. Aê, obrigado. Encilhado, não arriado. Encilhado. Pérola ao vivo! Temos uma pérola direto do nosso gravada. podcast. Não, mas Então, assim, pessoal, vocês entenderam, né? O recado tá dado. Mas eu acho que é isso, essa energia boa, né? Que as mulheres deixam, né? Onde elas passam, deixam. Acho que é um perfume aí que vai passando e deixa o dia mais feliz de todo mundo. É isso. Agarrem as oportunidades, se der medo, vai com medo mesmo, que mesmo. lá na frente vai dar mas certo. Confia que vai dar Depois a gente resolve o que der lá na frente. É isso aí. E não aceitem menos também, né? A humilhação, não aceitem ser humilhadas, ser tratadas mal, em casa, em qualquer lugar. O que tá te ferindo, deixa pra lá, toca o barco, se for necessário, denuncie, sai de casa, Peça né? ajuda. Peça ajuda, exato. No final de cada episódio do Bom Dia Verônica tem Wanna Talk, né? Hashtag Wanna Talk. É verdade, eu assisti a série. Todas as 3 temporadas? Eu terminei, tô na metade da segunda. Eu assisti. São São 3? 2 temporadas. São duas, é o são segundo duas. agora, lindo. Não, então a 3ª temporada tá sendo gravada. Porque eu tenho um amigo meu que é ator, que ele trabalha sim. com Bom Dia Entendi. Verônica. Tá sendo gravada, mas acabou de lançar a segunda. Ah, A segunda, calma, calma, também respira. não sai, verdade. Vai rolar. Achei que eu tava muito atrasado, estou só um pouquinho atrasado. Não, mas é muito boa a série, realmente acho que faz todo sentido. E é isso, né? A gente sabe que problemas terão, nós teremos que enfrentar. E é aquela coisa, absorva aquilo que é bom das pessoas e aquilo que é ruim. Eu sempre falo isso para todo mundo. Aquilo que é bom, você absorve daquela pessoa e usa como exemplo. E aquilo que é ruim, descarta. Privada serve pra isso. Exato. Mas então tá, fica aqui o convite pra você dedicar algumas horas do seu dia pra nos sugerir pautas, histórias bacanas para serem contadas aqui, assuntos pra gente debater. Esse time aqui tá sempre disponível para vir à mesa. Meninas, vocês estão sempre... vocês têm carta branca. A Karen já veio aqui várias vezes, né, Karen? 2, eu acho, né? Fran também já é a 2ª vez. Então, pessoal, vocês têm carta branca para vir quando vocês quiserem. Vocês têm acesso livre, melhor dizendo. Vocês têm acesso livre aqui no nosso podcast. O dia que quiserem vir aqui tocar uma fala sozinho, vocês têm total liberdade do mundo. Todo mundo sabe o potencial que vocês têm. A Ana já tocou a live da empresa uma vez, sabe conduzir. Fran tem maior desenvoltura. Hoje ela estava meio tímida, mas na outra vez falou bem, ó, pontual. Então, fica o convite para sempre que possível a gente quer ver o máximo de pessoas e ideias diferentes nessa mesa, porque aqui a ideia daquela xícara saindo fumaça é a nossa cabeça esfumaciando, mas ao final do dia o que a gente toma de café refresca todos os nossos pensamentos e a gente sai daqui dessa mesa cada vez melhor. Então fica aqui o nosso convite para você curtir, compartilhar, comentar, sugerir, criticar, fazer o que você achar melhor, contanto que empurre para frente dentro do nosso podcast. E muito obrigado por você estar acompanhando todos esses episódios. Fique atento que no próximo episódio a gente vai falar sobre inovação. Vem aqui uma galera batuta, bacana para falar sobre inovação. Então, provavelmente episódio 12, eu não vou prometer porque eu não tenho certeza. Como eu comecei hoje, adorei não saber se era o 11, se já era o 12, se ainda era o 10. Mas fica aí o convite para você assistir o próximo podcast que vai falar sobre inovação. Vem com a gente, não sai daí. Então vamos lá, beleza? Te espero. Manda esse seu recado e até a próxima. Valeu? Valeu. É isso? Temos um programa? Deixa eu só contar uma história. Aí agora vem outra branca e preta.